No vídeo anterior eu fui interrompido pelo meu mouse. Eu estava aqui olhando a edição para falar com você e ele clicou ali no interromper a gravação. Por isso que ficou tão estranho. Então vamos continuar. Aquele vídeo ficou mais ou menos isolado para a gente falar sobre o projeto que a gente está fazendo aqui. A propósito, me ajude nesse projeto. Eu quero ter tempo suficiente para gravar todos esses 150 vídeos que ainda estão pela frente. E se você compartilhar, indicar o canal, isso me ajuda. Eu estava falando sobre a edição da editora Kirion, que no finalzinho, eu nem vi na outra edição ali, tem 16 conselhos de São Tomás de Aquino para adquirir o tesouro da ciência. Bem simplesinho, uma paginazinha. Você pode, se você ficar curioso agora, você pode buscar aí na internet 16 conselhos de São Tomás de Aquino. Você facilmente encontra. Então vamos voltar para a leitura. Aqueles que aspiram mais alto do que permitem suas forças, expondo-se ao erro, aqueles que desperdiçam suas faculdades reais para adquirir faculdades ilusórias, também são curiosos na acepção antiga. 2 dos 16 conselhos de São Tomás em matéria de estudo são para eles. Altiora te ne quesieres. Não busque o que está acima de ti. Voluut per rivulos non statim in mare eligas introire. Acho que minha pronúncia deve estar bem errada. Quero que escolhas entrar pelo mar. Entrar no mar pelos regatos. Maravilhoso, né? Não busque o que está acima de ti. Quero que escolhas entrar no mar, nesse mar de conhecimento, pelos regatos. Pelos regatos, não diretamente. Preciosos conselhos, proveitosos tanto para a ciência quanto para a virtude, pois equilibram o homem. Equilibra o homem, que o homem não vai sair nessa corrida desembestada, desenfreada em relação a ser um grandíssimo intelectual. Né? Equilibra o homem, que você não vai querer hoje ler a Suma Teológica e fazer um projeto de até o final vamos colocar assim, para dar um tempo bom, até o final de 2025, você terminar toda a Suma Teológica. Você não vai fazer isso porque você sabe que está acima das tuas forças. Então, você vai reconhecer o que está acima das tuas forças e vai saber entrar pelos regatos. Como que é, por exemplo, pegar esse exemplo específico, entrar na Suma Teológica pelos regatos. Eu vou ler, aí eu vou ler novamente, aí eu vou ler um artigo, das questões, aí eu vou passar um pouco e vou ver que eu não sei, eu busco ajuda, eu tento mais uma vez e assim por diante. Né? É bem provável, como eu estou entrando pelos regatos, dependendo da minha capacidade, eu nunca consigo estar em alto mar, lá junto com os grandes filósofos. Né? Mas eu estou me direcionando ao mar, já é o suficiente. O pior é eu tentar cair bem no meio do mar e me afogar. Bom, eu acho que eu tenho uma pergunta para você, que é uma das perguntas mais difíceis de se responder. O que está acima das suas forças? O que você consegue admitir? Isso está acima das minhas forças. Se você não consegue pensar em nada, deve ter alguma coisa bem errada com você. O que não é da sua conta, ou seja, não é o seu trabalho, não é para você se preocupar com isso. Continuando. Não sobrecarregue o solo. Não levante a construção além do que a base permite. Não vá discutir questões filosóficas com alguém, sendo que não é a tua área. Essa é a beleza de estar abrigado na igreja. Né? Tem uma frase bem interessante de Chesterton que é assim: eu preciso de uma igreja não para... eu não lembro exatamente, mas é algo como: eu preciso de uma igreja não para confirmar, não para dizer para mim aquelas coisas que eu sei, mas para dizer aquelas coisas que eu não sei. Ou colocando em outro modo, eu preciso de uma igreja não para... E a igreja que ele diz, a igreja, né? A igreja católica. Não para concordar comigo,
Eu preciso de uma igreja para que eu possa ter a tranquilidade de obedecer, mesmo não concordando. Por quê? Porque eu sei que tem gente muito maior que está lá no meio do oceano e que chegaram a essa conclusão. Imagine um concílio. Um concílio lá, sei lá, teve no mínimo dos grandes concílios lá uns 20 doutores. Doutores que vão ter, cada um deles com a capacidade 100 vezes da capacidade que nós jamais alcançaremos na vida. E todos esses caras juntos discutindo, passando às vezes anos discutindo, chegaram a determinadas conclusões. E não só discutindo, mas rezando, pedindo a inspiração, respeitando a tradição, etc, etc. Aí você, Tiago Kondajewski, como diz a minha mãe, comedor de feijão, numa questão que você está em dúvida, você vai ter a pretensão de resolver a questão. Questão essa que talvez se for para você resolver, você vai precisar de 150 anos de vida. E aí você vai esperar até lá para tomar uma decisão? Não é a tua alçada, né? Então você aceita. Você aceita a tradição, você aceita o que os teus superiores te dizem e fica tranquilo. Bom, então o que está acima de suas forças e o que não é da sua conta, que não é o seu trabalho. Não sobrecarregue o solo, não levante a construção além do que a base permita. Por isso que os grandes doutores devem ser a sua base. Por isso que os grandes sábios devem ser a sua base. Não tem como você checar, não há tempo para checar tudo isso. Então, eu pego aquilo como base e construo a partir dali. Quando Santo Tomás de Aquino me diz, ou Santo Agostinho me diz tal coisa, eu confio, né? A não ser que a realidade, Deus, verdade, a mesma coisa, expresse explicitamente que há uma pequena divergência, porque geralmente só há pequena divergência, e seja claro como a luz, eu vou simplesmente abaixar minha cabeça e tomar como ponto de partida as verdades que esses caras já descobriram. Então eu tenho essa base forte. Ou antes que a base esteja firme. Isso faria tudo ruir. O que você... Não, quem é você? Onde está? Que alicerces intelectuais já possui? Eis o que determina seus empreendimentos no campo da ciência. Se quiseres ver o frondoso... Não, se quiseres ver o frondoso, planta o pequeno. Se quiseres ver o frondoso, plantas o pequeno. Você quer ver uma árvore enorme que consiga abrigar uma casa inteira? Planta uma mudinha. Dizem os silvicultores, o que é, em outras palavras, o conselho tomista. Entra no oceano pelos regatos. O sábio começa pelo começo e só dá um novo passo, depois de assegurar o anterior. É por isso que os autodidatas têm tantos pontos fracos. Ninguém pode começar pelo começo sozinho, né? Lembre-se, autodidata aqui não é somente você não tem professor. Nós estamos nesse tipo de situação, nós não temos professores de filosofia à mão, assim. Você não pode entrar numa faculdade e esperar que um professor de filosofia lá seja grande coisa. Você pode ter uma sorte enorme, eu tive uma sorte enorme de encontrar um professor numa universidade assim, mas fecha o olho e pega um, vai ser ruim, certeza absoluta. Fecha o olho e pega 5, vão ser todos ruins. Então, às vezes nós somos obrigados a ser autodidata, mas o ponto é, você não precisa ser autodidata completo, você pode pegar um mestre, o Sertiange está sendo o nosso mestre aqui. Nós estamos tentando obedecer o Sertiange. Então, num sentido, nós não somos tão autodidatas assim. É por isso que os autodidatas têm tantos pontos fracos. Ninguém pode começar pelo começo sozinho. Quando nos juntamos a um grupo que já vem caminhando, e por isso a tradição é tão importante, por isso um católico vai te dizer que a Igreja Católica não é como qualquer outra igreja, porque ela está caminhando desde o momento em que Jesus deu o primeiro passo. Então, quando nos juntamos a um grupo que já vem caminhando, e é o mesmo grupo e está se aperfeiçoando, ele nos dá o resultado das etapas percorridas sem nos mostrar a trajetória correspondente. Isso é extremamente importante e se encaixa com o que a gente estava falando. Não tem como eu esperar. Perceba, o São Tomás de Aquino, ele já pega o que os grandes doutores da igreja fizeram. Por exemplo, ele já pega o que o São
Santo Agostinho fez. E Santo Agostinho já pega o que os doutores antes dele fez, e ele já leva em consideração toda a literatura romana, ou boa parte da literatura romana, né? Então a gente não pode esperar que a gente vai conseguir refazer todos esses passos, senão não seria uma caminhada contínua. Sabe aquela história de revezamento 4x4? Então o cara corre lá tanto, vamos imaginar que, vamos expandir isso, né? São 70 quilômetros, o cara correu 70 quilômetros. Ele te passa o bastão. Ele te passa o bastão para que você comece a correr a partir do quilômetro 71. Percebeu? Você começa a correr a partir do quilômetro 71. Se for para você voltar no começo, com a tua força, meu filho, você vai correr 400 metros. E aí ainda vai ficar lá 69 quilômetros e 600 metros para frente ainda, que você poderia simplesmente ter passado com, se você tivesse pego o bastão. Só que para isso tem um preço. Qual que é o preço? Ele não vai te explicar em mínimos detalhes. Você não vai conseguir refazer todo o caminho que ele fez. Se você tentar nas questões que são dadas a você, né? Tem questões que te chamam, você vai tentar, você vai ver que sempre os caras estão certos. Né? É uma coincidência enorme, os caras sempre estão certos. Mas senão você vai ter que confiar. Você vai ter que confiar na tradição, você vai ter que confiar na igreja. Então, para terminar, quando nos juntamos a um grupo que já vem caminhando, ele nos dá o resultado das etapas percorridas, sem nos mostrar a trajetória